Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre seguros e planos de saúde. E hoje, iniciando o mês de setembro, né, temos aqui um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo, né, contra o suicídio, que é muito bacana. E falaremos com uma convidada muito especial, que tem uma história fantástica, que vai falar muito sobre esse tema e é especialista nesse assunto. Beleza? Mas olha só, aproveita que a gente está no início do vídeo, antes que você esquece, e já deixa o seu like, compartilha essa live que vai ser muito legal, tá? E durante aí que você estiver assistindo, já deixa os comentários que ela com certeza vai responder todo mundo. Beleza? Vamos lá? Estão preparados? Tom, toca a vinheta. Aline Oliveira, seja bem-vinda, muito bem-vinda, né? Uma honra ter você aqui. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Muito bacana estar aqui com vocês. Que legal. E a gente tem uma história um pouquinho curiosa, né? Nós nos conhecemos, né, num curso de hipnoterapia, e até falo que os corretores de plano de saúde falam, mas por que você vai fazer hipnose? Por que você vai fazer hipnose? E eu falo que é uma ferramenta transformadora, né? A gente vai falar muito sobre essa questão da hipnoterapia, mas é uma ferramenta muito transformadora. Mas antes da gente iniciar, Aline, eu queria que você, como especialista, né, em ideações suicidas, em depressão, falasse um pouquinho da sua história, quem é a Aline, aonde você mora, que eu sempre erro o nome da cidade, né? Então, falar um pouquinho, né? Quem é a Aline Oliveira, o que você faz hoje, qual que é a sua especialidade, um pouquinho da sua história para a galera conhecer um pouquinho de você. Primeiro de tudo, ótimo dia, pessoal. Sou a Aline Oliveira, sou especialista em depressão e ideações suicidas, hipnoterapeuta, ajudo pessoas nessa área. E como esse é o meu nicho, por que esse é o meu nicho, né? Primeiro de tudo, eu passei pela depressão, eu passei pela ideação suicida, em primeiro lugar. E quando eu melhorei, quando eu realmente saí do fundo do poço, eu resolvi ajudar outras pessoas. E é até muito bacana porque você passou por isso, né? E nada Exatamente. Melhor do que você ser um exemplo vivo, ter uma história para ajudar pessoas que com problemas parecidos ou com algo parecido, né? Quando você vive, faz muito mais sentido, fica muito mais claro para você ajudar a galera, né? Realmente, porque como é que você vai ajudar alguém nesse nicho, nesse assunto em específico, se você não entendeu? Se é que você não sabe como é. Você tem que entender, você tem que acolher a dor da pessoa, você tem que entender realmente o que é passar por isso. E não é fácil. Eu vivi 10 anos depressiva, 10 anos no total. Cara, 10 anos é muito tempo. 2 tentativas de suicídio. Uma delas foi com 13 anos. A segunda foi com 15. Foi muito difícil, e uma das coisas que eu sempre digo, que eu achava que o meu problema era falta de Deus, que é o que muitas pessoas acham. Verdade, né? Exatamente. E a gente recebe muito conselho, né? Você tem que procurar Deus, né? As pessoas jogam essa responsabilidade na gente, né? Exatamente. Muitas pessoas... Uma cliente ontem, ela veio me falar assim, olha, Aline, eu sou muito ligada à minha fé, mas eu acredito que os homens estão aí para nos auxiliar também. O que eu achei muito interessante a visão dela. Que é isso aí, independente da sua fé, as pessoas estão aí para ser ajudadas. Não é à toa que existe médico. Se fosse o caso, então é só rezar que está tudo resolvido. Outra coisa, a depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença como gripe, como Covid. Como é que você vai tratar uma gripe dobrando o joelho no chão e rezando? Não é bem assim que funciona. É uma doença silenciosa. E muitas vezes demora, né, para você saber. Demora demais. Porque você só percebe quando ela realmente afeta a sua vida em várias áreas. Quando ela afeta só uma área, por exemplo, aquela preguicinha diária que tá ali, que você não sabe de onde vem, aí tudo bem, sou uma pessoa preguiçosa, só isso.
E aí vem Pessoas. outros sintomas. Exatamente, e vem outros sintomas. Aí quando você realmente não consegue mais trabalhar, não consegue mais levantar da cama, não consegue mais nem tomar banho, aí a pessoa resolve procurar ajuda. Mas quando chega nesse estágio, já é muito complicado. Porque muitas vezes já vem a ideação suicida. E ela fica ali matutando na sua mente. E é uma coisa linkada na outra, né? E uma pessoa ela só vai fazer realmente o ato com um impulso. Só que esse impulso ele pode vir do nada. Ele não tem um motivo específico. Por exemplo, eu estava com 13 anos, tudo tranquilo na minha vida. Estava sendo criada pela minha mãe de criação, ok. E por que era a raiz da minha depressão? Eu fui abandonada pela minha mãe. Eu não me sentia digna de amor. Eu achava que a minha mãe tinha me abandonado por culpa minha, porque eu tinha nascido. Logo a culpa era minha, por isso que minha mãe não me ama, eu dei trabalho para ela. Um dia eu estava sozinha em casa, e a mãe de criação estava no trabalho, meu pai também, meus irmãos na escola. Eu estava fazendo brigadeiro escondido, eu tinha dessas. Fazia o brigadeiro escondido, escondia a panela embaixo da casa para ninguém ver. Tava lá fazendo meu brigadeiro escondido. E eu lembrei, poxa, minha mãe não me ama. E é do nada. Do nada veio um impulso. E eu tava na cozinha, eu peguei uma faca, eu me cortei o meu tornozelo, cortei os meus pulsos e eu comecei a chorar. E nessa eu tava já gritando, chorando. E eu coloquei a faca contra a parede e eu ia em direção a ela. Nessa hora, minha vizinha, do nada, eu tenho a minha fé, eu acredito que nada é à toa. Ela veio, entrou na minha casa e falou, Aline, o que você tá fazendo? E me ajudou. Cara, e essa foi a minha primeira tentativa de suicídio. Então, muitas vezes fala, tu tentou porque você é fraco. Não. Não é por fraqueza. É um impulso. A dor que a pessoa tá sentindo dentro dela é tão grande que ela tem que aliviar aquilo. Pelas minhas vivências, eu entendi algumas coisas. Primeiro de tudo, pessoas que fazem, se machucam, né? Independente do machucado. Pode ser como se bater, pode ser como se cortar, se morder, se arranhar. Eu já fiz todos eles. E tem vários porquês. A dor que você está sentindo dentro de você é tão grande que você tem que expor no seu físico para que alivie a sua alma. 2, você pode estar se sentindo vazio e morto. Para você sentir alguma coisa, para você sentir que realmente você está vivo, você se corta. Ou você se machuca. Tem esses 2 estágios. Pode haver mais, mas pelo menos foi o que eu passei. A partir do momento que eu comecei a me machucar e não doía mais, aí eu fui procurar ajuda profissional. Que aí não dói. Não doía mais. Você passava a faca, se cortava e nada. Nada. Não sentia. Aí eu me desesperei. Aí eu fui procurar ajuda. Mas por que eu fui procurar ajuda? Porque eu tinha os meus irmãos mais novos para cuidar. E eu me sentia mãe deles. Porque eu criava meus irmãos. Você é a irmã mais velha? Sou a irmã mais velha. E muitas pessoas falam assim, você tá com depressão, tá com ideação suicida, você tem que melhorar por você mesmo. Já ouviu, né? Que as pessoas têm que melhorar por nós mesmas? O tempo inteiro. O tempo a todo. gente ouve isso. E não é só em questões de ideação suicida, em depressão, que é muito grave. Mas igual eu falei, eu tenho um filho com TDAH. Né? Então, muitas vezes eles acham que ele faz isso de propósito, ou porque ele é relaxado. Mas não é. Não tem nada. Não é. É uma doença, é um problema. Exatamente. E aí e o que você falou é uma verdade, é o impulso. No caso dele, muitas vezes ele faz por impulso. Ele se arrepende depois, mas é por impulso. Mas numa ideação suicida, como é que você vai se arrepender depois, se você já fez? Não tem como, cara. Não tem como. E aí quem sofre? Família. E agora eu tô com um projeto de acolhimento pros familiares também. E o que eu tava falando? Que eu perdi o fio da meada. Seus irmãos. Sim. Eu tinha um ponto forte, que eram eles, para melhorar. E que nem as pessoas falam, melhore por você. Tá correto. Ótimo, a gente tem que melhorar por nós mesmos.
Nós somos o nosso primeiro lugar na nossa vida. Porém, não é assim que funciona com pessoas depressivas e com ideações suicidas. Não é assim que funciona. O último lugar da vida delas é ela. Ela é o que menos importa. Tanto faz, tanto fez. Então, o que é o primeiro passo que muitas vezes eu tento auxiliar dessa maneira? Quem é a pessoa que você mais ama? Em primeiro lugar, quem é a pessoa que você mais ama? Então, melhore por essa pessoa. Porque pela pessoa em si, eu tô mal, eu vou melhorar por mim. A pessoa com ideação suicida, ela não vai melhorar por ela. Não vai. Ela precisa de um apoio, ela precisa melhorar por alguém. Quando ela melhora por alguém, melhorou um pouco, aí sim ela vai conseguir se focar nela. Mas ela precisa de um apoio, ela precisa melhorar por alguém. Depois ela se foca nela. O que muitos profissionais fazem é, não, você tem que melhorar por você. Não vai funcionar, não é assim que a pessoa enxerga a vida. Então você tem que realmente tentar enxergar como essa pessoa vê a vida, para tentar entender o lado dela. É sentir realmente a dor do outro, né? Sentir realmente a dor do outro. A gente quer medir muitas vezes o próximo com a nossa régua, e não tem nada a ver. Tá muito longe. Tá muito longe. É muito fácil, às vezes, para mim falar algo que eu não passei, nem senti, não tive nada. E tá tudo bem. Você falar, olha, eu não sei sobre isso. Hoje em dia, todo mundo tem que ter uma opinião para tudo. É, verdade. Nossa, cara, hoje em dia tá... Não! Tá assim. Mas o que você acha da política? O que você acha sobre depressão? O que você acha sobre Setembro Amarelo? Nossa, todo mundo é obrigado a falar sobre isso. Cara, se você não sabe, você não fala. Ponto. Melhor do que ficar falando asneira. Não é assim que funciona. E hoje em dia tem esse imediatismo, né? O que você acha sobre? Não, gente. Você vai falar aquilo, tá tudo. Olha, não passei por isso, mas fulano de tal passou, pergunta para fulano. Tá tudo bem. É isso aí. E o Setembro Amarelo, ele ganhou tanta força porque realmente tem crescido muito essas questões de ideações suicidas e depressão, porque é um vinculado ao outro. E você falou sobre esses estágios, né? E o que eu queria... Um exemplo, vai ter uma galera assistindo a gente. Pode ser que tenha alguém dentro desses estágios, né? Que precisem, que talvez ouvindo a gente se toquem ou alguma coisa faça sentido para ela falar, opa, eu tenho isso, opa, isso acontece comigo. Qual que seria tem algum primeiro estágio, ou que a pessoa ela deveria ficar mais preocupada, tipo, cara, e por onde ela começaria? Vamos supor, eu senti isso aí que a Aline falou, mas aonde que eu vou agora? O que é? O que eu faço? Primeiro de tudo, quais são os principais sintomas da depressão, né? Muitas pessoas acham que é a tristeza, mas a tristeza é um dos últimos. Primeiro, um dos últimos, sério? Um dos últimos, com certeza. E tem pessoas com depressão que nem sentem tristeza, tá? Não sentem tristeza. Muitas pessoas. Muitas. Claro que a depressão, para cada uma das pessoas, pode ser diferente. Mas, no geral, o primeiro sintoma que diz que realmente é uma depressão é a falta de energia. A falta de energia mascarada pela preguiça. Nossa, cara, isso é... Sempre. Porque uma pessoa depressiva, ela não tem energia para fazer o mínimo. Aquilo que ela gostava antes, os hobbies. Eu gosto de cozinhar para minha família. Eu gosto de me arrumar para sair. Essas coisinhas, ela não vai mais ter energia. Ela vai perdendo a vontade de tudo. Vai perdendo a vontade de tudo. Vai perdendo a energia, vai perdendo o prazer, o prazer pela vida. Em segundo lugar, muitas vezes, o pessimismo. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Ver o lado negativo das coisas. Em tudo. Mas não é de propósito, é pela doença. Outros estágios, muitas vezes, perder a libido. A preguiça, de fato. Coisas mínimas, a pessoa não consegue mais fazer. Cuidados pessoais, baixa autoestima, insegurança, em alguns casos, ansiedade, pode acabar desenvolvendo. A procrastinação, não consigo mais fazer nada.
Esses são os principais. Só que não é, eu sinto isso de vez em quando. Não, você tem que sentir isso a maior parte do seu dia por pelo menos 2 semanas. Aí sim a gente pode-se dizer que seja um episódio depressivo. Não é algo isolado, um episódio isolado. Hoje eu tô com preguiça, amanhã, sábado, domingo. Não é isolado. É a maior parte do tempo por pelo menos 2 semanas. Aí sim temos um episódio depressivo. Só que é muito importante o acompanhamento de médicos, psiquiatra, que muitas vezes pode ser que falta uma vitamina, alguma coisa no sentido, pode ser que não é isso, pode ser que é algum outro problema hormonal. Então é muito importante o acompanhamento médico, sempre. Seu corpo dá sinais. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. E eu sempre falo, preguiça? Não existe. Gente, não existe a preguicinha. Preguicinha, ela sempre esconde alguma coisa por trás. Sempre, sempre. Seja medo da crítica, seja medo de ser feliz, seja medo de conseguir o sucesso e não saber o que fazer com ele. Eu tinha isso bastante. Seja depressão, ansiedade. Pode ser sempre alguma coisa. Preguiça não existe. Tá vinculado a alguma coisa. Sempre. Você até falou sobre vitaminas. Pode ser vitaminas mesmo? Às vezes você vai no médico e uma vitamina ali que falta. Com certeza. Com certeza. E diz o Felipe Figueiredo, um dos maiores psiquiatras do Brasil, mais bem avaliado pelo Doctolaria, ele fala que 90% dos casos que chegam no consultório dele não precisam de medicamento. 90%. 90%. E hoje em dia, o que acontece? Tu vai num postinho de saúde, tu fala, eu tô assim, eu tô assado. Você tá assim? Aqui, ó, uma cartelinha de fluoxetina, um Rivotril, faz esse acompanhamento aí por 6 meses, depois a gente conversa. Cara, que loucura. Foi assim comigo. Até que eu pedi, não, eu quero passar por um psiquiatra, dá licença. Eu preciso de ajuda. Você que pediu? Sim. Mas depois de todas essas tentativas, até então você nunca tinha procurado um médico? Eu tinha procurado ajuda em diversas religiões, primeiro de tudo. Até que eu me decepcionei, larguei mão. Eu pensei, não tá me ajudando, eu vou procurar outra coisa. Procurei psicólogos. A psicóloga, fiz acompanhamento com ela, eu larguei, porque ela, né, a formação não diz caráter, primeiro de tudo. Sim. Psicólogos são maravilhosos, são extremamente essenciais. Só que cada um tem que descobrir o seu. Não deu certo com um, pula pro outro. E acontece. Acontece bastante. E até um exemplo, dentro aqui da corretora, né, tem a Maria que trabalha com a gente. E ela estava, né, passando por alguns momentos difíceis, a gente até comentou sobre psicólogo, e ela tinha falado, não, eu já passei por 3 psicólogos, mas eu não quero, não... é tudo ruim. Ela falou, me decepcionei com todos. Eu falei, cara, mas você não pode generalizar, né? E aí a gente, dentro de algumas conversas, cara, eu insisti para ela procurar, e aí ela procurou, e ela se achou. No primeiro que ela pegou depois dessa... E até hoje ela fala, cara, obrigado, é essencial eu ter esse acompanhamento. Então pode acontecer, né, de você pegar um psicólogo que não deu certo. Mas você não pode desistir. Eles têm várias abordagens, e cada psicólogo trabalha com a abordagem que ele acha necessária. O que né, que ele se identifica, ele é um ser humano também. Então, cada psicólogo tem uma abordagem, você tem que identificar qual é a abordagem que é melhor para você. Não gostei dele, eu fiquei na sala, eu fiquei o tempo todo falando, ele ficou em silêncio. Provavelmente a abordagem dele deve ser psicanálise. Então, talvez você já entendeu que psicanálise não é muito para você. Então, vai procurar um outro. E realmente é difícil uma pessoa com depressão. Ela vai procurar ajuda. Ela quer ser ajudada. A partir do momento que ela não é ajudada, vai ser muito difícil ela procurar ajuda de novo. E quando ela vai procurar, assim, você acha que ela procura e ela quer aquela ansiedade de resolver da noite pro dia, tirando com a mão, assim, você acha que existe isso ou não? Ou ela entende que é a longo prazo? É a longo prazo? Pode ser ou não? Depende de pessoa para pessoa. Nossa mente é uma caixinha de surpresas. E bota a caixinha de surpresa ali. Uma caixinha de surpresas. Porque assim, sei lá, é legal o nosso bate-papo, porque assim, eu sou um cara
que eu nunca passei por isso, né? Então, é uma das dúvidas que vão aparecendo na minha cabeça, né? De repente, cara, eu tô com depressão. Eu quero ir lá, mas tem que resolver. E aí, às vezes, vai lá no primeiro e não aconteceu nada, no segundo não aconteceu nada, não sei, né? E as suas dúvidas são as dúvidas da maior parte das pessoas. O que acontece? Hipnoterapia lida com a mente, lida com o subconsciente. Primeiro de tudo, você vai ter um resultado de acordo com a sua entrega e com o seu querer. Ninguém manda na mente de ninguém. Não tem como tirar da nossa mente, não se tira nada. A gente encontra a causa raiz, ressignifica. A partir daí você vive uma vida diferente. Algumas pessoas passam pelo processo de hipnoterapia e realmente saem transformadas. Transformadas. Outras pessoas sentem o baque inicial, mas demoram de 3 semanas, 1 mês, para sentir as primeiras melhoras. Então, vai de acordo com cada pessoa. Eu já tratei um monte de coisa com a hipnoterapia. Um monte, até alergia à bijuteria. Um monte a bijuteria? A última coisa que eu tratei foi roer a unha. Agora eu tô com elas pequenininhas, mas é porque eu quero. Mas até roer unha. Só que cada uma das terapias que eu fiz, eu melhorei num tempo específico. A mais demorada, que eu demorei mais, mas porque eu não queria melhorar tanto assim, para mim era mais dificultoso, era acordar cedo. Eu fiz uma hipnoterapia para acordar cedo. Eu demorei 2 meses para conseguir acordar cedo. E tem gente que é difícil, viu? Eu fiz outra para... Eu fiz a minha segunda terapia. Mas aí você faz a auto-hipnose, ou você faz uma sessão... Eu fiz hipnoterapia com a minha colega. Legal, que show, inclusive, cara. ela é hipnoterapeuta Omni também e psicóloga. Excelentíssima, excelentíssima. Fabiane Schwartz, eu acho que é assim o sobrenome. Schwartz. Maravilhosa, maravilhosa. Eu fiz com ela. Só que a minha entrega sobre esse quesito foi mais difícil. A segunda terapia que eu fiz depois da depressão foi para autoestima. Sabe a bulimia? Sim. Que as pessoas se enxergam, elas são magras, mas elas se enxergam gordas. Eu me via, só que ao contrário. Eu sou magra, mas eu me via extremamente magra. Eu me via como... A minha definição foi um demônio esquelético. Você se auto-intitulou? Eu me auto-intitulei. E eu era assim a vida toda. E eu tinha literalmente uma ilusão do que eu era no espelho. Eu não conseguia me ver. Eu não sabia quem eu era. Eu tinha uma ilusão sobre mim. Quando eu terminei a hipnoterapia, inclusive foi uma online que eu fiz, eu me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu vi quem eu realmente era. E eu estava surpresa que eu não sabia que eu era daquele jeito. Eu não tinha ideia que eu era daquele jeito. Eu passei o dia todo chorando, me olhando no espelho, porque eu não sabia que eu era assim. Então, uma melhorou do dia para a noite, no mesmo instante, a outra demorou 2 meses. Então, vai de casa para casa, vai de pessoa para pessoa. Mas sim, a hipnoterapia resolve. Resolve. Não tem como não... não vai resolver se o seu ganho secundário for muito grande. Depois, se você quiser, a gente pode falar de ganho secundário. Ou se tiver algum problema muito mais profundo. Daí é muito raro. Mas pode que não seja relacionado ao específico que você está tratando. Existe Exatamente. Outra causa. E além de hipnoterapeuta, você tem alguma outra formação? Eu estou me formando agora num método terapêutico diferente. Por que eu fui buscar essa outra formação? Meu nicho, depressão e ideação suicidas. Imagina uma pessoa, ela viveu 30 anos com depressão. Ela melhora, beleza, saiu daqui, melhorou, que foi o que já aconteceu. Uma mulher, 42 anos, saiu do fundo do poço, foi viver a vida. Como que essa mulher vai viver a vida de uma maneira plena, sendo que ela não sabe viver? Ela não viveu até agora. Ela não entendeu. Ela não consegue, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um auxílio. Por isso que eu estou fazendo uma outra formação para auxiliar no dia a dia da pessoa. Porque a hipnoterapia, ela resolve problemas grossos, o grosso da nossa vida, os traumas, os negócios cabulosos. Mas e o dia a dia? E aquela terapia do dia a dia que é essencial para a nossa visão de mundo? Isso também precisa, isso também é necessário.
E eu quero estar entregando o melhor para os meus clientes. Eu quero que eles melhorem em todas as áreas da vida deles. E não só no grosso. Eu quero que ele viva a vida. Realmente, saia do fundo do poço e saiba viver a vida de uma forma plena. Então, basicamente, essas duas. Cara, que show. E acaba ficando um atendimento completo, né? Fica. Porque tem o antes, durante e depois. Exatamente. Isso é maravilhoso. E me tira uma dúvida. Hoje, né, você se curou dessa questão da depressão, das ideações suicidas que você teve. Quanto tempo faz isso, né, em questões de idade? Quantos anos você tinha que você... E como que você chegou na hipnose? Como que você se curou, né? Até que ponto você chegou? Que você comentou, né? Até a sua história é linda, a sua história é fantástica. E que chegou no fundo do poço, né? Que não se via mais sem caminho. Como que foi, né? Essa virada de chave que você falou, cara, conheci algo que fez sentido para mim. E eu digo da hipnose porque existem pessoas que conseguem o tratamento por psicólogos, por psiquiatras, e eu acho que tudo é resultado, não tem melhor nem pior, né? Existe um resultado, cara, se deu certo, deu, não importa o que você fez, deu, né? Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história, dessa virada de chave, quanto tempo faz, porque às vezes as pessoas acham que são 30 anos para você melhorar, 10 anos, 15 anos, né? Então... Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, os meus primeiros sintomas começaram quando eu tinha 11 anos de idade. Por 11 aí. anos. 11 anos. 11 anos. Eu tenho um filho de 15, um filho de 13. Cara, é muito louco isso. E uma das coisas mais tristes é a depressão em criança. Meu irmão tem ainda. Com 7 anos, ele falou que o maior sonho da vida dele era se matar, morrer. Ele falou? Ele falou, com 7 anos, uma criança. Mas tá. Então, depressão é realmente sério. Começou mais ou menos com 11 anos. A minha primeira tentativa de suicídio foi com 13, com a faca. Minha segunda tentativa de suicídio foi com 15. Eu me joguei na frente de um carro numa rodovia. Eu tive uma terceira, mas não deu muito certo, que foi com questão de medicamentos. Tá bom, procurei ajuda nas religiões, porque eu achava que era falta de Deus. E aí eu vi que não era falta de Deus, que o problema era comigo, eu me culpava muito, uma culpa muito frequente. Inclusive, mais um dos sintomas da depressão é a culpa. Uma culpa independente por qualquer coisa. Independente o que seja, pode ser, enfim. A partir daí, eu procurei ajuda com médicos, psicólogos, psiquiatras. Para mim, não resolveu. É toda uma sequência tradicional, né? Meio que... Uma sequência tradicional. Procurei. Eu precisava melhorar, não tinha como, eu tinha que criar os meus irmãos. Eu tinha que ser o apoio deles. Eu não podia me matar. Como que eles iam ficar? Então eu tinha que ser o apoio deles. Antes de você avançar, e a sua família, né, a sua mãe adotiva, como que estavam os seus irmãos, né, nessa parte, nesse... Os meus irmãos, eu sempre tentei ser apoio para eles e sempre tentei me pagar de forte. Sempre. Aí tá um ponto, né, cara? Aí é um ponto crucial, a gente querer ser forte, cara. Querer ser forte. Para minha mãe de criação, eu tinha muito medo da rejeição dela. Poxa, eu já fui abandonada por uma, eu não quero que a outra pense mal de mim. Então, coisas de adolescente que a gente quer fazer escondido. Ah, eu quero experimentar cigarro pela primeira vez, quero beber pela primeira vez. Eu fazia tudo escondido. Quando ela descobria, eu não falava a verdade. Eu dizia, não, eu não fiz. Por quê? Porque eu tinha medo. E a partir daí ela perdeu a confiança em mim. E ela dizia que eu tinha alguma coisa ruim dentro de mim. Ah, você deve ter alguma coisa ruim dentro de você, porque você só mente. Mas as minhas mentiras eram por medo da rejeição dela. E ela foi um dos gatilhos para mim desenvolver ainda mais a depressão. A partir disso, a minha mãe de criação começou a trair meu pai, e vice-versa, e começou uma separação ali. Um dia eu cheguei em casa, não tinha nada em casa. Não tinha mais. Assumiu. Ficou fora por 3 meses. Voltei a morar com ela. Detalhe, eu fui abandonada pela minha mãe de criação e fui abandonada pela biológica e pela mãe de criação. Quando ela voltou, que ela fugiu e voltou, eu fui morar com ela. Chegou um dia, ela me mandou embora. Disse, Aline, a gente não tá mais dando certo juntas e eu quero que você vá morar com seu pai. Você tinha quantos anos aí?
Isso eu tinha 15 anos. 15 anos. Fui morar com meu pai começou a ser alcoólatra, começou a ser agressivo, a quebrar tudo em casa. A gente chegou a passar fome, ele passou muitas coisas. Minha adolescência foi muito conturbada. Muito conturbada. A minha infância foi ok. Tirando o abandono da minha mãe, foi ok. Agora, a adolescência foi muito conturbada. E nisso tudo, tendo que lidar com essas coisas, ainda tinha que cuidar dos meus irmãos. Fiquei 1 ano sem estudar, proibida. Então, a única coisa que eu gostava era de estudar, e nem isso eu podia. Então, foi tirado de mim muitas coisas. Por isso que foi piorando o meu estado. E eu sempre tive um sonho. Ou eu queria dar aula, ou eu queria ajudar outras pessoas com a psicologia. E chegou um momento da minha vida, ali pelos 18, eu comecei a desenvolver a ansiedade, a TAG, ansiedade generalizada, e eu desenvolvi o transtorno de pânico também. Por que é tão importante tratar a depressão? A depressão pode desenvolver outras doenças. E além disso, você tinha depressão, ainda tinha aquelas ideações que apareciam. Exatamente. Então aqui, coloca tudo nas costas e segue a vida. Só que chega um momento que você desaba. E fui. Trabalhei numa empresa que eu comecei... É isso que eu ia te perguntar. Nessa época você estava trabalhando, porque afeta a sua vida profissional. Minha vida profissional sempre foi meio conturbada devido a isso. Eu não conseguia parar em emprego. Ok, encontrei o emprego lá em Benedito Novo. Trabalhei. Fui crescendo, porque eu sempre quis me pagar de forte e feliz e receptiva para as pessoas, mas ninguém sabia o que acontecia em 4 paredes. Ninguém sabia que eu ficava 5 dias sem tomar banho. Ninguém sabia que eu não escovava os dentes. Ninguém sabia que eu arrumava desculpinha para não sair de casa. Isso ninguém sabia. Mas as pessoas sabiam que eu era Aline feliz. Só que o que eu percebi depois é que as pessoas realmente sabiam que eu me esforçava para ficar no meio da galera e eu não sabia disso. Mas enfim. Com 18 anos, estava trabalhando, não era aquilo que eu gostava. Pensei, eu preciso preciso estudar alguma coisa rápida para que eu consiga dinheiro para pagar a faculdade de psicologia, né? E eu fui me preparando para isso. Pensei, conheci o trabalho de Pyong Lee, famoso Pyong Lee, e eu pensei, uau, eu acho que eu vou ser hipnoterapeuta. Legal, Aline, né? Uma jovenzinha, cheia de responsabilidade nas costas. Detalhe, nessa cidade eu já estava longe dos meus irmãos. Meus irmãos estavam morando com a minha mãe de criação em outro estado. Eu estava sozinha na cidade, morando com o meu namorado. Sozinha, não tinha família, não tinha apoio. Tinha que lidar com essas doenças, lidar com a responsabilidade. E eu ainda queria ajudar outras pessoas. Não, é que eu não tenho solução. É assim, a vida é assim mesmo. Eu vou ajudar outras pessoas. Ok. Fui, procurei, encontrei. Primeiro um contato que liguei de curso de hipnoterapia. Para a Omni. Liguei para a Omni. Então, eu tô pensando em fazer curso com vocês, mas eu quero conhecer, eu tô fazendo uma pesquisa, né? Para ver qual que é o melhor lugar e tudo mais. E quais institutos você está pensando em fazer? No Tananã, Tananã, Tananã. Mas todos eles se formaram com a gente. Eu falei, sério? Nossa, que interessante. E aí começou. Esse namoro. Começou esse namoro. Detalhe, eu não tinha dinheiro nem para me sustentar, tá? Eu só tinha um empréstimo para fazer, que esse empréstimo seria, eu vou comprar o meu carrinho. Ok. E era só para isso. Eu gastei todo o empréstimo que eu tinha no curso da Omni. Não é barato. E não é barato, gente, não é barato. Foi o empréstimo todo para fazer o curso e para ir para São Paulo. E acabou meu dinheirinho. Verdade, né? Você veio para cá, ficou aqui. Porque são 8 dias imersos, né? É, difícil. E aí, tá bom. Que turma que você fez? Eu fui da T87. T87. Eu fui da T78. Olha só. Fui da T87. E me preparei 1 ano para aquilo. Então, só depois do primeiro pagamento, depois de quase 1 ano que eu fui realmente fazer o curso, chegou a parte online, eu já me surpreendi, porque eu comecei a fazer o curso duvidando, né? Porque todo mundo duvida. E assim, durante esse período você chegou a ir pesquisando, você foi olhando, você foi
tentando entender ou não? Você falou, cara, deixa lá, eu vejo. Deixa lá, eu vejo. Pessoa com depressão... Lá eu me desenrolo. Só vai. É a preguiça, vou fazer, vou ver no que vai dar. Aquela coisa, a preguiça disfarçada, né? Fui fazendo online, vi que não era aquilo, vi que era realmente bem diferente daquilo que eu pensava, e foi brotando algo bom no meu coração. E aí, beleza, eu fui para São Paulo, mas eu fui para São Paulo um bagaço. Primeiro que eu fui de carro. Só no carro eu já tive algumas crises de pânico. Porque tava chegando o dia, eu tava dirigindo, ansiosa. mas você veio dirigindo? Não vim dirigindo. Meu namorado veio dirigindo. Veio eu, ele e meu papagaio para São Paulo. Sério? Papagaio mesmo? Veio. É um ringneck da família dos papagaios. E veio nós três. Ai, que e da eu hora. passando mal no carro, e tendo crise, tinha que parar, pega aqui umas gotinhas de Rivotril para ficar melhor, calma que é só amanhã. Fui. E eu já sabia que tinha terapia, você sabe muito bem qual é, Ultra Height e Ultra Healing. E eu sabia que só de você estar nesse estado já era de autocura. E eu fui, mas por isso pensei, eu vou fazer acontecer. Eu vou me livrar disso, eu vou entrar nesse estado e eu vou sair transformada. Eu sei que eu vou. Tinha uma terapia ao vivo, né? Você é da formação, você sabe que tem a terapia ao vivo. Na terapia ao vivo eu não consegui ver toda a terapia da minha colega. Eu passei mal, eu tive uma abreação, eu tive uma crise. Eu tive que ser acolhida. Eu não conseguia nem ver isso. Então eu tava no fundo do poço. Fundo do poço mesmo, na minha formação. Ok, chegou o dia do Ultra Height, Ultra Healing. Todo mundo deita no chão, bonitinho. É o penúltimo dia, se eu não me engano, né? Acho que é no penúltimo dia. Deitei. Beleza. Vou me entregar. Eu vou fazer acontecer. Na hora que acabou, eu abri os meus olhos. Eu sentei, eu respirei. Era tempo ainda de Covid, todo mundo tinha que usar máscara e não sei o quê. Coloquei a máscara. Só que por detrás da máscara, eu tava com um sorrisão assim, ó. E eu não conseguia parar de sorrir. Eu não conseguia mexer isso daqui. Eu fiquei 20 minutos sem falar nada. Só sorrindo. E as pessoas, todo mundo já saiu da terapia, vamos almoçar. E aí, Aline, como é que foi? Como é que você tá se sentindo? Eu só tirava a máscara, mostrava meu sorrisão e voltava. A primeira palavra que eu falei depois dessa terapia foi débito. Foi crédito ou débito, moça? Para pagar o almoço. Débito. Depois disso, Leandro, eu nunca mais tive ideação suicida. Nunca mais pensei na minha própria morte. Depois disso, eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade e nem de pânico. Nunca mais. E foi o quê? Uma sessão. 1 hora deve ter durado. Deve ter, porque a gente perde totalmente a noção de tempo. Perde a noção de tempo. Você entra num estado que se você fica imóvel, se deixar, você fica 4 horas imóvel, sem se mexer. Parece, é meio budismo, não é? Sei lá, cara, que a gente fica num estado que você... Cara, é incrível, eu sou um cara que fica mexendo toda hora, mas quando você vai fazer uma terapia, quando você vai fazer, né, um Ultra Height, um Ultra Healing, cara, é muito louco. Você para, você entra, você ouve a sugestão e você é a verdadeira hipnose, você entra em transe. É muito louco e é bom demais. É muito bom. Quer ver quando você também passou pelo estado Isdale, né? Sim. É muito bom. Por quê? Pessoas que pensam demais o tempo todo, ou que têm ansiedade, quando elas entram nesse estado bem profundo de ansiedade, muitas delas não querem sair. Teve uma das terapias, né, dos transes, que eu não conseguia sair, eu demorei, né, ele ficava 5, e aí eu, não conseguia, não queria, eu falava, não, tô de boa aqui. Isso aconteceu comigo também, tá? Eu não voltei, eu não queria voltar. Samuel quis na minha frente, Aline, eu vou contar até 5, no 5, se você não abrir os olhos, você nunca mais vai entrar nesse estado. 1, 2, 3, 4, 5, abri os olhos. Epa, eu quero voltar. Mas eu não voltei totalmente, eu só abri o olho. E aí, as pessoas estavam falando e eu não conseguia ouvir nada.
Porque eu nunca tinha deixado de ficar realmente sem pensar. Minha mente era um turbilhão o tempo todo. E todo mundo falando aqui, falando ali, eu não estava entendendo nada, ele com o microfone ali na frente falando. Do nada, eu levantei a minha mão. Assim, minha mão simplesmente levantou, eu com cara de pasma, pálida. Eu acho que eu estava pálida, que estava meio desnorteada, levantei minha mão. E ele veio com o microfone, e aí, Aline, fala. Eu falei, desculpa, falar o quê? Eu não entendi a pergunta, eu não sei por que eu levantei a mão. Eu falei assim. Ele falou, não, eu perguntei quem quer compartilhar como foi. Eu, tá, mas eu não sei. Não, se você levantou a sua mão, seu subconsciente ouviu e ele quer compartilhar. E aí eu compartilhei. Mas não tinha ouvido nada. Foi completamente bizarro. E eles fazem teste em você nesse caso, né? Eu não senti nada. Nada. Eu senti um negocinho assim na minha mão. Não sabiam que ele tinha levantado meu braço. Não sabia nada. É realmente incrível. É realmente incrível. E quando eu falo para as pessoas, né, não tem como explicar, né? Você tem que passar por isso. E é tão surreal que realmente, quando você tenta explicar um pouco da hipnose, as pessoas olham lá como se você fizesse aquela hipnoterapia que a pessoa paga, ela não sabe o que ela está fazendo, né? E esse é um ponto em que, cara, não existe, né? Então a gente já entra falando, cara, você tá consciente o tempo inteiro. Agora, até um pouquinho antes da gente iniciar aqui, a gente estava falando, né, de alguns pacientes que eles não querem fazer, eles não seguem as instruções e eles vão embora. Você pode levantar a qualquer momento e ir embora. Você não está apagado, você não está em transe, né? Mas o fato de você ter uma voz te guiando, né? Como você falou, a sua cabeça é um turbilhão. A partir do momento que você relaxa e você tem uma voz te guiando e essa sua voz te mostra um caminho, te mostra uma causa de uma dor, você volta em coisas que você nem lembrava mais e você olha e fala, ah, é por causa disso, né? É tão incrível, né? E aí você vai lá e realmente apaga. E aí toda vez que volta algo, né, nesse sentido, você lembra imediatamente a causa. E aí o fato de você saber o problema é muito mais fácil você sanar a dor. Então esse é um ponto principal da hipnose, né, de quando você descobre a causa e toda vez que volta algo nesse sentido, né, você sabe, fala, beleza, isso aqui eu já sei que foi isso aqui, tá, vai embora, não quero mais. Não te dói mais. Não te dói Quando mais. você descobre a raiz, você, digamos, é uma plantinha, a raiz está cheio de fungo. Tem um monte de fungo nessa raiz, está fazendo a planta morrer. A hipnoterapia, ela faz o quê? Ela vai até a raiz, ela joga água, joga uns produtinhos, faz ali a raiz fica bonitinha, a raiz fica bonita, a planta cresce bem perfeita. É isso que a hipnoterapia faz. Ela ressignifica a sua dor. E aí, quando você olha para trás, ah, tá, mas eu fui abusada, mas eu fui abandonada, eu fui humilhada, eu fui rejeitada. Quando você lembra daquilo depois do tratamento, não te dói. Ah, tá bom, aconteceu isso, ok, mas eu aprendi com tal isso e não me dói mais. E muitas pessoas, elas não querem nem passar pelo processo de hipnoterapia, porque elas sabem que o passado é doloroso. O passado é doloroso. E quantos anos você tinha quando você fez? 22. A formação. 22. E aí, em uma hora, você meio que curou tudo aquilo que você sofria por 11 anos, desde os 11 anos de idade. Exatamente. E que ali com 15 anos, você ficou 6 anos procurando os médicos e fazendo vários tipos de tratamento, procurou a igreja, né? E aí, em uma hora, você foi curado. Exatamente. Por quê? Querer. Primeiro passo para o processo de hipnoterapia é querer. Por Verdade. isso que uma análise de caso é tão importante. Pode chegar clientes na sua frente e falar assim, ó, tenho dinheiro à vista para te pagar, mas eu vou fazer para ver no que vai dar. Não faz. Essa pessoa ela não vai se transformar. Porque ela está fazendo por pura curiosidade. Para ver no que vai dar, não tem resultado. Não tem resultado. Tem resultado que a pessoa fala, olha, eu não tenho mais alternativa, eu preciso fazer, eu preciso melhorar, eu quero. É a minha última saída, é o meu último... Exatamente. É a minha última tentativa. Exatamente. Então, o primeiro passo, querer. Funciona com todo mundo, gente.
Não tem com quem não funcione. Só não funciona com quem realmente não quer ou com alguém que tem um pedaço do cérebro faltando. Com todo mundo funciona. Só que a hipnoterapia é para todos. Mas nem todos são para hipnoterapia. Por quê? Não é todo mundo que tem coragem. Não é. Não e é doloroso, hein? É transformador, é incrível. Mas parece só dos fortes. Parece aquela, quando você vai na quiropraxia, né? Que você acha, não, vou no massagista. Cara, dói pra caramba, você sai, você sofre, mas melhora. É o ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é ótimo. É ótimo, é ótimo. E é muito difícil você lidar com esses traumas, né? Porque você volta realmente na raiz. E assim, todo mundo tem uma causa para algo específico. E dentro da formação, a gente ouve muitas histórias, né? Ouve muitas histórias da pessoa que se sente rejeitada porque um dia a mãe apagou a luz e saiu do quarto só por isso, e aí a criança chorou, ela voltou. Cara, é muito louco. E faz sentido, porque realmente algum trauma, tem algumas memórias de infância que às vezes você lembra, que foram alguns traumas, e a gente acha que não fez nada pra gente. Né, não fez nada pra gente, só que na verdade ela fez um estrago danado e você nunca percebeu isso, você nunca percebeu. Exatamente, e são coisas banais. Ah, mãe, me dá uma bala? Não, agora não. Ai, minha mãe me rejeitou. Pronto, traumatizou. Não, o ser humano, ele é traumatizável. Todo mundo. Não tem o que fazer. Se trata. Todo mundo tem alguma coisa para tratar, sempre. E aí, depois daquele dia do Ultra Healing, você falou, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Aham. Exatamente. Ah, a faculdade de psicologia pode esperar, eu vou mergulhar nisso daqui. E aí, a partir do momento que você resolve o grosso da sua vida, você vai começar a enxergar outras coisas da sua vida para melhorar. Por isso que eu tô fazendo mais uma formação para auxiliar. Porque eu saí completamente perdida. Ah, agora, o que eu faço da minha vida? E eu demorei para começar os meus atendimentos, porque eu tinha muito ainda a me tratar. Como é que eu vou tratar os outros se eu não estou tratada? Então eu fiz para autoestima, fiz para ansiedade, fiz para acordar cedo, fiz para várias. E muitas vezes a raiz de um problema é a raiz de outros. Então eu fui, tratamento atrás de tratamento para melhorar. E me conta uma coisa, como é que foi a sua primeira cliente depois que você saiu? Você se formou, né? Você começou a se especializar, beleza. Eu acho que para o hipnoterapeuta, né, aquele primeiro cliente, como que foi? Foi voltado para essa questão de depressão e ideação suicida? Como que foi? Foi incrível, primeiro de tudo. Foi bizarro. Cara, deve ter sido muito da hora. E foi a minha primeira cliente, eu peguei uma amiga. Essa minha amiga, ela tem bipolaridade. E a bipolaridade, ela é muito difícil. É uma das piores, na minha opinião. Porque, sério? Enfim, é estágios. Você não sabe quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá mal. Uma pessoa bipolar, ela pode também querer se matar, ela pode ter traços de depressão, pode ter traços de ideação suicida, ela já tentou suicídio, enfim. Muito complicado. Beleza, peguei ela, vamos lá, vamos te tratar. Isso aí. E eu fiz a análise e a sessão no mesmo dia. Não. Fiz. Ela seguiu as instruções na risca. Foi lindo. Eu tava muito nervosa, tinha dado dor de barriga antes de fazer a sessão. Meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu vou lembrar? E uma colinha ali do lado para não esquecer de nada, passo a passo. Beleza. Quando eu fui fazendo, parecia que eu já fazia aquilo há anos. Foi muito natural. Foi muito natural. Foi bizarro. E ela seguiu todas as instruções, o que facilitou muito, porque se ela não tivesse seguido as instruções, eu, nova no assunto, eu nem sabia o que eu ia fazer com a pessoa. Hoje em dia eu sei, já aconteceu de tudo nesse consultório, de tudo. Ai, caramba, que da hora. Mas deu muito certo. E a partir daí, me deu mais anseio para estar seguindo em frente. Foi algo lindo, parecia que eu já fazia aquilo há anos. Aí eu realmente me encontrei. Aí eu realmente entendi. Não, esse é o meu propósito. Se para você se transformar já é algo incrível, imagina você transformar a vida de uma pessoa. Leandro, é lindo, não é satisfatório
aleatório. Aí o que eu tô fazendo agora nas minhas terapias? Sabe aquela música que toca no Ultra Height, Ultra Healing, que é linda, que você está no... meu, que coisa maravilhosa, e toca aquela música, e você já lembra das terapias. Eu peguei essa música e eu tô colocando em todos os meus atendimentos. Do começo ao fim? Não, só no momento específico. No momento que é coisa boa, compounds positivos. Compounds positivos. Isso. E aí, finaliza a terapia com aquela música instalada na mente dela. E essa música, ela é muito poderosa, ela é muito incrível. E aí, melhorou ainda mais, porque a pessoa se sente mais tranquila, a pessoa realmente se sente que é uma transformação, e eu que estou conduzindo, eu ouço aquela música, eu fico ainda mais feliz, porque eu lembro da minha transformação, logo eu consigo ter ainda mais conexão com a minha cliente, então eu tenho uma conexão com a piora dela, com o estado difícil da vida dela, e eu tenho uma conexão com a melhora dela, porque eu sei o que ela está sentindo. E é uma conexão pura, o que me faz ter muitos amigos clientes hoje em dia. Oi, Aline, como é que você tá? Eu vou atender alguém no retorno, a pessoa me traz já aconteceu, me trazer flores, me trazer um brigadeiro. E, gente, essa gratidão, ver a transformação da pessoa, e você lembrar, meu, eu me transformei, eu tô fazendo me transformar, é impagável. Leandro, é impagável. É impagável. Não, eu imagino. Me conta agora também alguns casos que você já teve relacionados à ideação suicida. Você já pegou alguns casos bem difíceis mesmo, cara, que ela chegou, a pessoa chegou, ele ou ela, né, não sei. Porque de lá pra cá, aí você falou, cara, é isso, vou deslanchar. Já. E o caso mais cabuloso que eu peguei, porque o tratamento, todo mundo, algumas pessoas sabem, você sabe, que é principalmente composto pelo perdão. Perdão é essencial. Essencial, independente do que te fizeram. Você não precisa concordar com aquilo, mas você tem que entender, ressignificar e dar o perdão, mas não o perdão para a pessoa, perdão para você se libertar daquilo, que aquilo não te pertence. Ok. Sabendo disso, eu peguei um caso, depressão, ideação suicida, mulher de 42 anos, que é o caso que eu conto na minha palestra, é dela. E na análise de caso, ela não demonstrou emoção alguma. Ódio. Só ódio. Ansiedade e ódio. Raiva. Fizemos a sessão dela. Foi a sessão mais impactante e a que mais demorou. Demorou 3 horas e 20 minutos. E uns quebradinhos. Mas 3 horas e 20. E o que aconteceu na vida dela? Qual que era a causa raiz do problema dela? Primeiro de tudo, que ela amava o irmão dela. E ela achava que o irmão dela era a coisa mais perfeita do mundo. Mas não. O evento principal era ele. Até aí, tudo bem. Resolvemos. Ela nem sabia que tinha aquilo. Se, nossa, eu tenho raiva do meu irmão. Ok. Fomos para o segundo evento da vida dela. O segundo evento da vida dela foi o pior. Ela foi abusada pelo pai dela dos 5 aos 10 anos. Pelo pai. E o pai dela falava assim, mas o pai das outras menininhas, eles também fazem isso. É para ensinar. E ela começou a ver que aquilo era estranho, porque ela tinha muito medo e nojo do pai dela. E as amiguinhas não tinham medo e nojo do pai delas. Então o que estava de errado? E ela realmente acreditava que aquilo era normal. Uns 9, 10 anos, ela viu que aquilo não era normal, ela começou a confrontar ele. E nesse meio tempo, ele batia muito na mãe dela, e ele matou a mãe dela. O pai abusou dela por tantos anos, plantou tantas sementes negativas, fez ela ter uma mente completamente distorcida da vida, e ainda matou a mãe. Cara, que loucura. Entendo a raiva dela na análise de caso. E aí? E eu com essa bomba na minha mão. E ela falando. E ela falando. E aí? Como é que vai perdoar? Como é que você perdoa? E aí, terapeuta, vai lá, se vira nos 30, não tem ops, resolve. E fui resolvendo. Fui, só que eu coloquei algo muito diferente que eu geralmente não faço. A gente não viu ele como uma pessoa.
Eu pedi para ela enxergar ele como um animal. Se ele fosse um animal, que animal ele seria? Um verme. Ela falou. Ele é um verme. Então, ok. Aonde esse verme está? No meu peito. Ah, tá no seu peito. Ok. E como é que ele está aí? Ele tá só com a cabeça para fora. No peito dela. Gigante. Então, ela imaginava aquilo. Ela realmente estava sentindo aquilo. E eu sentia junto. Porque eu me conecto demais com os atendimentos. E aí, a gente fez um processo dela arrancar aquele verme de dentro dela. Eu fiz uma metáfora com o perdão. Então, ela arrancava aquele verme dela e jogou fora. Conseguiu realmente se livrar. E aí, eu introduzi o perdão. O que você fez foi perdão e pipipipopopó. Aquele buraco que ficou dentro dela, detalhe, ela só conseguia amar um filho. E ela tinha 3. Ela não conseguia amar os outros. Ela não conseguia demonstrar amor. Por quê? Porque aquele ódio que ela estava sentindo dentro dela não conseguia dar espaço para o amor. E a partir do momento que ficou aquele buracão dentro dela, porque aquele bicho foi tirado de dentro dela, a gente introduziu o amor ali dentro. E ela conseguiu amar os filhos dela. Depois de uma sessão, ela se transformou. Se transformou em outra pessoa. Em outra pessoa. Aí, a partir desse momento, eu fui acompanhando o caso dela mais de perto, porque ela viveu 42 anos nesse estado. A vida inteira dela. Ela bebia e tentava se matar e não lembrava. Caramba. O subconsciente dela não aguentava mais aquele veneno todo, aquele ódio todo. E a partir disso, eu tive que introduzir ela na sociedade novamente, ajudar, dar conselhos, isso e aquilo, porque tinha coisas que ela não sabia. Ela estava aprendendo a viver de novo. Por isso que o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, além da hipnoterapia, complementa ainda mais. Porque você tem que introduzir aquele ser humano na sociedade, na própria mente dele, na vida dele. É muito importante, principalmente para pessoas com depressão e ideação suicida. Muito importante. E esse caso faz quanto tempo? Olha, foi bem no início do ano. E você tem contato com ela agora? Tenho. Inclusive, ela era uma pessoa que veio para mim e ela já era do meu círculo social. Depois disso, a gente literalmente se tornou amigas. Ela é dona de um bar, proprietária. Inclusive, amanhã é sexta? Amanhã é sexta, amanhã é sexta. Eu tô indo lá no barzinho dela, tomar uma, conhecer como é que tá, como é que não tá. E eu tô extremamente orgulhosa da transformação dela. Uma das transformações mais lindas que eu já vi. E é incrível. Cara, em apenas uma sessão. É incrível mesmo, não tem como descrever tudo isso. E hoje, como que você se posiciona, um exemplo, nas redes sociais? Como que é a sua demanda hoje? Tem muita demanda? Porque a gente fala do Setembro Amarelo, que a gente até comentou que, assim, tem crescido muito essa questão da ideação suicida associada à depressão. Cara, como que é isso hoje? Você recebe muita pergunta, a galera... E eu sinto que, às vezes, esse tipo de demanda, né, muitas vezes ela fica reprimida, as pessoas não falam, a família não sabe, e do nada vai... Eu perdi um amigo recentemente, cara, e justamente por isso, né, ele felizmente se suicidou, ele acordou, foi pra academia, treinou na academia de manhã, foi correr na rua depois do treino, foi até uma ponte e se jogou. Por questões financeiras, por questões de ego, né, de ser um homem, tem que ser o inabalável, o forte, e, cara, as pessoas imaginavam que eles estavam passando por depressão, mas ninguém imagina que ele chega a esse ponto. Então é isso que eu quero mostrar, como que você enxerga como uma pessoa, tipo, cara, você precisa de ajuda, vem aqui, nós, né, que não temos, né, essa vivência, como que eu posso olhar para alguém e falar, cara, acho que esse cara tá precisando de ajuda, sei lá, como que eu posso ajudá-lo, né? E essa questão de posicionamento, o que você recebe mais de demanda das pessoas te perguntando? Eu recebo 2 tipos de demanda, os principais. As pessoas falando,
Aline, eu vi os seus posts, eu vi o seu vídeo, Me principalmente identifico. sintomas. Eu me identifico, eu não sei se eu tenho depressão, mas eu acho que estou precisando de ajuda. Primeiro de tudo. A maior parte das pessoas não sabe o que é hipnoterapia. Então, tu tem que apresentar esse seu trabalho com acolhimento. Com acolhimento. Já é muito difícil para a pessoa te mandar uma mensagem pedindo ajuda. É muito difícil. Pronto, você falou tudo. É muito difícil. Já começa por aí, de você pedir ajuda, né, cara? É muito difícil. Acolhimento inicial. Eu entendo o que você está passando. Eu sei que você está passando. Obrigada por estar procurando ajuda. Parabéns por conseguir mandar essa mensagem. A partir daí, é explicativo. Outra situação que acontece bastante. Oi, Aline, eu tô com meu filho, ele tá com depressão, eu não sei mais o que fazer. Criança. Criança, adolescente, adulto, mãe, aos familiares procurando ajuda. Então, você tem que acolher aquele familiar. Você tem que fazer aquele familiar entender que realmente é sério, que não é preguiça. E fazer aquele familiar acolher. Você tem que ensinar a pessoa a acolher. A pessoa acolhe e aí fica na responsabilidade da pessoa conseguir trazer aquela pessoa para o seu consultório. Porque muitas vezes essa pessoa não quer ajuda. Não, eu já desisti. Aí conseguiu chegar no consultório, aí é comigo. Aí eu acolho e dou uma solução. Eu mostro o meu caso. Se eu conseguir sair do fundo do poço, qualquer um consegue. Se a minha cliente que conseguiu resolver a questão com o pai dela, que abusou e matou a mãe, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Então, principalmente tem essas duas demandas. Muito difícil uma pessoa mandar mensagem. Homens é ainda mais complicado. Eles nem chegam a mandar mensagem, tá? Eu subnichei para mulheres, porque mulheres, elas procuram ajuda. Homem não tem o direito de procurar ajuda, porque ele tem que ser forte. O tempo inteiro. Homem não chora, né? A frase, né? Homem não chora. O tratamento para a ideação suicida de homens é muito mais complicado. Muito mais complicado. Porque você não entende, você não consegue ver, porque ele não demonstra. Ele não vai demonstrar para ninguém. E isso é legal você tocar, porque voltando lá você com 11 anos, né, quando você começou com isso, você falou, tava tudo bem, eu não tinha nada, não tava nada ruim. E aí você falou, não demonstra, a vida do cara às vezes tá legal, sei lá, alguma coisa, tá normal, assim, não tem... Porque a gente acha muitas vezes que a depressão, o sofrimento é relacionado a alguma questão financeira, ou alguma questão específica, não precisa necessariamente ser disso. Não, pode ser qualquer coisa. Tem pessoas que entram no estado de depressão. A minha cliente do atendimento online, ela nunca aconteceu nada na vida dela. Nunca, sempre foi tudo muito bem. Do nada, um dia, do nada. Hoje a gente sabe que tudo tem uma raiz, mas do nada, um dia, ela não tinha mais vontade de viver, ela perdeu a energia, não saía da cama e queria se matar. Do nada. E ela não entendia. E aí, uma pessoa com ideação suicida, o pior inimigo dela é a própria mente. Ela tem medo de pensar, ela tem medo de ficar sozinha. Ela não quer ficar sozinha, mas ao mesmo tempo ela se isola. Por quê? Eu não quero incomodar ninguém. Eu vou lá porque eu vou ficar incomodando os outros. A culpa bate forte. Então é muito, muito complicado. Tem que, em primeiro lugar, acolhimento. Já viu aqueles velhinhos que vão no médico por qualquer coisa? Tem bastante. Doutor, eu tô com uma dor aqui na minha perna, você pode fazer... Aí já conta dos netos, já conta dos bisnetos. Por quê? As pessoas hoje em dia, elas vão no médico não para resolver algum problema, mas para ser acolhido. Para ser acolhido, porque às vezes a família não tá acolhendo, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Para conversar só. Não vai. Ah, sabe o medo da crítica? O medo da crítica, ele é muito pior para as pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa desconhecida falou mal de você, tanto faz, essa pessoa nem me conhece. Mas agora o meu parceiro, a minha mãe, falando que eu sou preguiçosa, falando que eu sou uma inútil, que eu não faço nada, que eu não presto, isso é muito mais doloroso. E é o que acontece, por isso que ninguém se abre para a família.
Quantas pessoas chegaram para mim, olha, Aline, eu tô com isso, tô com aquilo, eu vou no seu consultório, mas ninguém da minha família pode saber. E senão eles vão me julgar. E tem algo, e dentro disso, desse trabalho que você faz, você quebra essa barreira para que a família possa ajudar, porque a família eu julgo como importante, né? Ou às vezes nem tanto, né? Às vezes tem família que, cara, melhor não saber mesmo, sei lá. Tem que fazer, eu não... primeiro de tudo, trabalho interno com a pessoa tem que se fortalecer baseada em alguém que ela ama, alguém que realmente ela ama. Boa, então, legal. Não necessariamente precisa ser a sua família, você tem que Não, tanto faz a família. Boa, pode legal. Ser o melhor amigo. Legal. Se baseia no melhor amigo. Beleza. A pessoa conseguiu se apoiar na pessoa que ela mais ama, ok. A gente faz o trabalho interno, fortalece essa pessoa, ela consegue se fortalecer, consegue pensar nela mesma. A partir daí é da escolha dela, se ela quer expor para a família ou não. Porque às vezes também não é necessário. Tanto faz. E daí? O importante é que resolveu. Aí fica a critério da pessoa se ela quer expor para a família ou não. Eu, por exemplo, ninguém sabia que eu tinha depressão. Eu fui confessar pro meu namorado pouquíssimos dias antes de ir para a formação presencial. Ele não sabia? Não tinha ideia? Ele sabia que eu tinha episódios depressivos, mas ele não sabia que eu estava novamente em mais um episódio profundo. Que eu estava pensando em ideações suicidas antes de ir para a formação. Ele não sabia. E eu não contei. Cara, e assim, olhando para você hoje, assim, não transparece absolutamente em nada tudo que você já passou. Não. Até eu lembro que a primeira vez que a gente, dentro dessa última formação no Legacy, eu lembro quando a gente teve aquela terapia do perdão, que você se ajoelhou, cara, eu fiquei olhando você, e aí você ficou, e aí, no outro dia eu fui falar com você, eu falei, cara, que aconteceu, né? Que da hora, né? Porque aí você contou essa história, eu falei, velho, da sua mãe, né? Que você perdoou a sua mãe, porque a sua mãe, ela te abandonou, mas ela é viva ainda, né? Você tem contato com ela. Eu tive que ligar pra ela, né? Você ligou pra ela, cara. Aí eu falei, cara, e aí? E, né, você falou que ela até ficou assustada. Então, realmente, não transparece, né? Tudo o que você já passou. De tão transformador que é o poder de uma hipnoterapia e de um acompanhamento, claro, né? Porque não, a gente fala de uma sessão ela cortou o mal pela raiz, mas ao mesmo tempo você tem que ter um acompanhamento, né? Com certeza. Por isso que é muito importante. Muito importante. Acompanhamento, dependendo de cada caso. Psiquiatra, psicólogo, médico. Exames, faça exames. Vai ver se não vitamina. E aí você não tem ideia. As pessoas que precisam de medicamentos. Muitas vezes o teu cérebro não está produzindo lítio, não está produzindo algum outro hormônio. Vai precisar estimular esse cérebro com alguns medicamentos, mas a curto prazo. Para o teu cérebro entender, eu consigo produzir. E aí você vai conseguir. Muito importante acompanhamento. E hoje em dia está crescendo cada vez mais a questão da tecnologia, né? Dessas análises precoces, né? Com antecedência, o que antigamente não tinha. Antigamente, depressão era preguiça, né? Antigamente não existia. Não, isso aí é falta de Deus, tem que ir para a igreja. Com certeza, hoje em dia, é tudo diagnosticado com antecedência. Então, a tecnologia te ajuda para isso. Ainda mais quando você entende algo que você tem, que você buscou ajuda, você já percebeu algo que você tem, um exame, um acompanhamento médico, ele vai te direcionar com certeza para o melhor caminho e ajustar aí alguma falta de hormônio, que é comum. É como uma pessoa com TDAH, uma pessoa com dislexia, alguma coisa, tem alguma falta, não que vá cortar, mas ele vai te ajudar a melhorar, ele vai te ajudar a seguir em frente, porque você precisa seguir em frente, né? Você não vai falar, parou ali. Então, você precisa seguir em frente. Exatamente, a pessoa precisa seguir em frente, a pessoa precisa de acompanhamento. Ela está engatinhando na vida. Ela tem que aprender a andar de novo. Cara, e os andador é o quê? Os médicos. Ela precisa aprender a andar de novo, é um bebê. Todos nós. Eu ouvi esses tempos que pegou na minha mente de um jeito. Nós temos todas as idades que a gente já passou. A gente vai crescendo. Agora eu sou adulto. Não posso mais brincar, não posso mais curtir, eu sou adulto. Gente, pelo amor de Deus,
Já ouviu falar de criança interior? Nós temos todas as idades que a gente passou. Às vezes é ótimo dar uma de criancinha. Às vezes é ótimo dar uma de adolescente. E a gente esquece. E aí você falou, a era da tecnologia. Isso é muito bom. Mas também, mal usada é muito ruim. Principalmente para pessoas depressivas. A pessoa já se isola. A pessoa vai se isolar ainda mais. Porque ela tem tudo aqui na palma da mão. Por que ela vai? Levantar da cama, não precisa nem levantar da cama. Exatamente. Mas, por um lado, é muito bom. Porque se ela clicar aqui, ela vai achar o meu anúncio. É isso aí, boa. Vai vir para mim, entende? Então, tem os prós e os contras. Que legal. O que eu estou vendo, o que eu percebo aqui no consultório, muitas pessoas com depressão estão desenvolvendo ansiedade também. Por conta também do imediatismo que a tecnologia causa. É tudo para ontem. Não me respondeu? Nossa, por que não me respondeu? Visualizou e não me respondeu. Pronto, acabou. Já, a pessoa já se sente culpada, se sente mal amada, se sente inútil. Aí o parceiro não responde. Meu, tu vai matar a pessoa. Rejeitada, me rejeitou, o que é isso? Me rejeitou. Então, uma galera aí, além da depressão, tá desenvolvendo ansiedade. E os dois juntos é horrível. Porque a pessoa com ansiedade, ela tem principalmente a procrastinação, né? E a procrastinação, ela pode atingir de dois aspectos. Ou ela não vai conseguir nem começar alguma coisa a melhorar, ou qualquer outra coisa, uma ação, alguma coisa que ela quer. 2, ou ela vai começar e não vai continuar. A depressão já te barra, a ansiedade te barra ainda mais. Qual que é a saída da pessoa? Cara, ela se vê sem saída. A saída da pessoa é celular, tecnologia. Mandar uma mensagem. Pra Aline. Ser acolhido. Pra Aline. Mande pra mim. Pelo menos eu posso ajudar. No meu nicho, eu tô ajudando. E fala pra galera, como que você atende hoje, né? Que lugar que você tá? Você não tá em São Paulo, né? Não. Como que você atende hoje? E fala um pouquinho das suas redes sociais, né? Como que eles falam com a Aline? Puta, gostei da Aline, cara, que da hora. Eu queria falar mais com ela. Manda aí. Hoje em dia eu atendo principalmente presencial, Santa Catarina, Indaial. Eu tenho uma clínica aqui, que tem 2 consultórios. Eu tenho parcerias com uma psicóloga, um terapeuta. Então, se precisar, tem psicólogo, tem hipnoterapeuta, tem terapeuta, tem de tudo. Indaial é perto da onde? Hã? Indaial, perto da onde? Indaial é do ladinho de Blumenau, a terra da Oktoberfest. Aproveita que estamos chegando em outubro, né? Aproveita que estamos chegando em outubro, vem para Blumenau, já passa aqui, toma um cafezinho, vamos bater um papo sobre a sua vida. Atualmente eu estou começando a atender online. Não tinha atendimentos online. Agora eu tenho uma estrutura melhor, estou fazendo atendimentos online também. Funciona da mesma maneira. Eu me transformei por atendimentos online também, e essa transformação é super válida, como presencial. Claro que a gente, como terapeuta, prefere o presencial. Eu, tato a tato, conexão, mas nada é impossível para aquele que quer. E aí é o ponto principal, né? Você tem que querer. Aliás, toda vez que a gente vai começar, né, qualquer tipo de tratamento de hipnose, a gente aperta a mão, meio que aperta a mão e fala, você quer, né? Você tá disposto, você vai seguir as instruções. A gente precisa desse comprometimento da pessoa. E se ela quiser, ela vai ser transformada. Exatamente. Hoje em dia, as pessoas chegam para mim através do Instagram. É onde eu tenho ponto forte. Eu tenho a rede de TikTok, porém eu não estou dando muita atenção lá. E eu tenho o meu Facebook, só que eu estou tentando arrumar ele porque eu estou sem acesso. Perdi a senha. Não sei o que aconteceu, estou à procura de ajuda, mas eu tenho o meu Facebook também. Inclusive, quando eu coloco os anúncios para rodar no Instagram, eles rodam também no Facebook. E hoje em dia, a minha média é essa daí. Vem pessoas pelo Instagram e pelo Facebook de anúncio, muitas vezes. Então, esses são os meus principais pontos fortes, principalmente no Instagram.
onde eu deposito muito mais a minha energia lá. E eu atendo principalmente mulheres. Que faixa etária? Dos 23 aos 60 anos. Para mim, pelo menos, aparece muita gente da fase dos 40 para cima. 40, 60 anos. Sempre. Muito difícil quando vem alguém de uma faixa etária menor. Dos 20, 30, acontece, mas é difícil. Não sei se é meu imã, não sei. A gente estava falando dos jovens, né? Eu achei que tivesse muito mais demanda de adolescentes e jovens. Não. Muito mais pessoas mais velhas. Porque eu acredito que a tecnologia está chegando lá. E as pessoas que nunca foram diagnosticadas estão começando a entender um pouco mais sobre o assunto, né? Talvez seja isso. Exatamente. Isso é muito bom. Por que é tão importante sempre falar? E fale e repito sintomas, 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 sintomas. O que você anda sentindo? Você está sentindo isso, isso e aquilo? Ontem mesmo, ontem veio um homem me chamar, falei, olha, eu não sei se eu tenho depressão, eu não sei se eu preciso de ajuda, mas eu tô aqui. Ok, olha, eu vou te mandar uma lista dos principais sintomas de depressão, eu também já passei por isso, vê o que você tá sentindo e tenta se identificar se isso realmente tá te atrapalhando a tua vida. O cara gabaritou. Nossa, eu tô sentindo tudo isso. E eu já tentei me matar e eu nem sabia que era isso. Eu falei, pode ser, eu não sei, não faço o diagnóstico. Eu tô aqui para resolver o seu problema, independente do seu problema, o que é. É depressão, não é? Não sei. Tá sentindo? Vamos tratar. Mas é importante o acompanhamento de médico, o acompanhamento psicológico. Isso não inibe, né, todo esse acompanhamento. Exatamente. Tanto que muitas vezes, se eu tô atendendo um cliente que ele já faz acompanhamento com um psiquiatra, é importantíssimo anunciar para o psiquiatra, pedir a permissão, como é que faz, como é que não faz, que remédios essa pessoa toma, para estar incluindo no tratamento. Realmente, os dois profissionais estarem trabalhando juntos em prol daquela vida. Toda vida é importante. Toda vida é importante. Com certeza. E como que eles te acham na rede social? Como que você tá lá no Instagram? Aline Ipino. 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 De hipnose. Aline Ipino. Ponto. Só. Aline Ipino. Em todas as redes sociais? Não. Facebook, Aline Oliveira. TikTok eu esqueci agora, eu tenho que olhar de novo. Porque eu não sou muito de TikTok. Mas chama no Insta. Chama no Insta, Aline Pino. Chama no Insta que eu vou estar atendendo. Eu sempre procuro eu mesma conversar com os meus clientes. Sempre. Sempre. É importantíssimo. A pessoa ela tem que sentir que está falando com você. Com certeza. E ser acolhido. E eu sempre falo, olha... Não sabe se quer fazer o tratamento? Não tem problema, vem e conversa comigo. Eu posso estar te entendendo, eu posso estar pelo menos te ouvindo. Muitas vezes as pessoas elas chegam para mim, elas não querem o tratamento, mas elas mandam uma cacetada de áudio, porque elas querem ser ouvidas. E cada história é linda demais. Você acolhe essa pessoa, a pessoa não quer fazer hipnoterapia naquele momento, tá tudo bem. Lá para frente ela vai querer e ela vai lembrar. Ela só precisa ser ouvida. É um acolhimento. Exatamente. Acolhimento e às vezes, tratamento. E eu acho que você deve ter já, com certeza, algum caso assim, mas a gente ouve que muitas vezes a pessoa não precisa nem participar de uma sessão. Uma análise de caso, ela já sai transformada. Né? Então, às vezes é um negocinho que falta que você vai lá e você... Um bate-papo, teoricamente, você... resolve o problema. Por que a análise de caso é tão importante? Porque na análise de caso a gente ensina como que a mente funciona. E muitas vezes as pessoas estão vivendo a vida... Primeiro, nossa mente é uma mina de ouro. Achando que tem controle de tudo, né? Ela vive a vida achando que tem controle de tudo. Que a mente dela, não, eu domino. Eu sou incrível, eu sei o que eu tô fazendo na vida. Mas a pessoa tá escavando... Já diz o Samuel Kiss, ela tá escavando a mente, essa mina de ouro, com uma colherzinha, no lugar errado. Ela vai encontrar ouro? Não vai. No máximo que ela vai fazer é um buraquinho nessa mina. E aí, na análise de caso, a gente ensina para ela como a mente dela funciona. Aonde que pode estar a raiz do problema dela.
A partir disso, a pessoa sai vendo a vida de uma outra forma. E a maior parte das minhas análises, eu dou o livro do Michael Arruda, que é o Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E esse livro é poderoso demais. Eu li 2 vezes ele. Eu li a primeira vez e eu li a segunda depois da minha formação. Que aí aí, quando eu fiz a formação, que eu entendi tudo. Aí ele é outra história, cara. Eu falo, nossa. Eu tenho um caso que você falou, só da análise de caso as pessoas já melhoram. Realmente, eu tenho um caso de uma moça, ela estava num relacionamento tóxico, ela passou pela análise de caso, 3 semanas depois, e ela não topou fazer hipnoterapia. Ela não topou por questão financeira. Tudo bem. 3 semanas depois, ela me manda mensagem, Aline, agora eu quero fazer. E eu tô solteira. Boa. Uau! Que transformação! Que transformação, que da hora, velho. E realmente acontece, tá? Realmente as pessoas saem daqui cheio de informação, começam a ver o mundo de outra forma, e é realmente isso. Por isso que a análise de caso é tão importante. Muito, com certeza. Bom, Aline, eu queria agradecer demais, né, você por ter contado a sua história, ter nos ajudado com muitas dicas, muitas informações sobre ideações, suicídio e depressão, que tem crescido muito. A gente sabe que é um caso muito sério. E eu quero agradecer demais mesmo por esse bate-papo conosco, né? É um prazer ter você aqui, mesmo de longe. A tecnologia, tá vendo? Ajudando a gente. A tecnologia aí. Se falou bastante lá no Legacy. Então, quando a gente trouxe esse tema aqui para o nosso podcast, eu não consegui pensar em outra pessoa a não ser você. A sua história é incrível, você é incrível, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, e muita gente que vai estar assistindo esse podcast também, que precisa de ajuda. Eu tenho certeza que só com as palavras que você já passou hoje já vai fazer sentido, e espero que você tenha muito sucesso, porque, cara, você é demais. Gratidão, Leandro, por ter me convidado. É o primeiro podcast que eu tô participando. O mundo precisa te ouvir, viu? O mundo precisa te ouvir, tá? Obrigada, gratidão. É incrível estar falando para você e para as pessoas que vão estar ouvindo. E realmente eu espero que as pessoas se identifiquem e vejam, opa, que tem essa virada de chave. Eu acho que eu preciso de ajuda. Que esse é o primeiro passo. E é para isso que a gente está aqui, para fazer a transformação na vida das pessoas. Para realmente dar o melhor para elas, fazerem elas terem esperança na vida novamente. Porque a vida é linda. É linda. A gente só precisa limpar essa janelinha. Com certeza. E até o caso desse seu maior case, cara, envolve filhos. A gente sabe que a vida tem que ser vivida da melhor forma possível para a gente ser exemplo para nossos filhos, para ver eles crescerem, né? Então, exatamente. É incrível. Muito obrigado mesmo. Tá, imagina, eu que agradeço por estar aqui. Gratidão. E qualquer dia eu vou aí em São Bento do Sul, não, como é que é? Indaial. Indaial. São Bento do Sul é outra cidade. Não, tô brincando, a gente vai sim, cara, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Fica com Deus, um beijão para você. Beijão, Leandro.